livro de hoje é O Médico e o Monstro, do Robert Stevenson. Um grande clássico do terror, a gente pode falar terror? Sim. Suspense? Suspense, do terror, né? Uma história do século XIX, a história do Dr. Jekyll. Né? Maravilhoso. Um sujeito que é um médico muito bom, e é um cientista, é um pesquisador e que toma uma determinada droga, uma poção, né? E aos poucos vai aparecendo um outro lado dele. Então ele era uma pessoa muito bem vista, né, socialmente, era uma pessoa ligada à caridade, à solidariedade, à filantropia e tal, e que tem um lado que vai se revelando, que é esse lado do Mr. Hyde, né, do monstro que vai aparecendo. Uhum. E é muito interessante porque tem essa dualidade, né, dentro desse mesmo indivíduo, então o lado filantropo e esse lado maldoso, avarento, personificado, violento, né? Sim. Porque a gente pode falar que o ser humano tem os seus dias bons, os seus dias ruins, tem os seus pensamentos bons e tem hora que a gente sente coisas negativas, só que a gente sente e continua com a mesma carinha. A cara dele já se metamorfoseia. Se transforma. Se transforma. Isso seria muito mais fácil se fosse assim, né? Porque a gente saberia, ixi, hoje é um mau dia, melhor não vou sair conversar com ele hoje. Mas acho que essa é a grande curiosidade do ser humano, né? Porque a gente sempre, eu não consigo ver o ser humano de uma maneira separada. Eu acho que a gente tem sentimentos bons e sentimentos ruins convivendo juntos o tempo todo, né? Mas aí existem os julgamentos, existem os medos de mostrar tal defeito, tal situação, e a gente acaba camuflando. Agora eu super perversa aqui, revelando. E o interessante dentro dessa narrativa, que é um livro curto, né? Um romance curto, né? Uma história curta, é como o personagem, né? O Dr. Jekyll, ele vai ficando muito assustado com essa transformação. E com essas características que ele não exercita tanto, exatamente, né? Por ser um homem da ciência, todo racional, controlado, ele perde completamente o pudor e o controle sobre si mesmo. Isso para uma pessoa que trabalha com aquilo que é planejado, que a gente sabe que vai ter respostas, a gente consegue prever, de repente solta esse lado emocional negativo, deve ser um impacto. Esse outro dele, e é legal acompanhar, é muito interessante, né, acompanhar esse desespero do Dr. Jekyll, tentando controlar esse outro lado. Né? E como o Mr. Hyde, né, vai ganhando desenvoltura, né? Como a Isa falou, ele tem um corpo agora, né? E a Nath também falou dele, ele tem um corpo, ele tem uma forma e ele ganha essa desenvoltura. Conforme o mal vai sendo exercitado, né, na narrativa, vai ganhando esse corpo, né, ele aparece, ele é vergado, ele é cabisbaixo, né, mas ele vai ganhando desenvoltura, vai crescendo, exatamente. E tem uma passagem no livro em que o Doctor ele comenta, ele diz que no começo ele era pequeno, praticamente um anãozinho assim, totalmente enrustido, e aí ele vai crescendo porque inicialmente o Doctor não tinha tanto contato com a maldade e depois que ele começou a ter contato com essa maldade foi ganhando mais forma, né? Então se o mal atrai o mal e a gentileza atrai gentileza. Quanto mais mal você comete, mais isso vai crescendo, né? E a gente vai conseguindo controlar menos. E ter um outro corpo é também uma liberdade para se fazer essas coisas, porque já é um personagem que se assume, eu sou mal, né? Então ele começou a gostar de fazer aquilo ou não. Então quando ele voltava, ele já não sabia mais o que ele tinha feito. Exatamente. A perda da consciência para ele era terrível. Esse homem tão racional, como se citou, né? Esse sujeito tão voltado para a ciência, para a explicação, né, das coisas, da natureza, como isso aconteceu. E a solução que ele dá também é muito interessante, né? E também não vamos poder fazer esse spoiler, mas a solução que ele dá, sim, sem dúvida, leiam, é muito, muito bem fechada. Isso foi para o cinema várias vezes, né? Inclusive com o Clube da Luta, que é uma versão contemporânea, não de que está literalmente associado, mas é uma versão contemporânea mais pop da dualidade de aquele que está apto e aceita o mal e o comete,
e é o personagem mais elegante, mais atrativo, como se, sei lá, se o Glamouroso. mal fosse mais atrativo, não sei. E a gente tem um outro personagem mais cabisbaixo, mais inseguro e que não tem memória, né, das coisas que acontecem ali. É Sim. interessante. E o que eu acho bacana é que a segunda parte do livro, ela é toda, é como se fosse um testemunho do Dr. Jekyll, né? E eu fico pensando como seria legal se tivesse um relato do outro, do Mr. Hyde. Isso. Como seria, né, se ele pudesse descrever esses dias de maldade, porque a gente só sabe de um lado também. Sabe algumas cenas, porque depois acabam aparecendo, Isso. né, as consequências, o policial que visita a casa. Mas né, são gente cenas que- narradas, sim, né? Exatamente, o que aconteceu e tal. Né? Então é muito interessante, o que o Hyde deve ter feito. Né? E o Hyde, enfim, vai assumindo, né, o personagem e esse isso é um momento bastante trágico, né, e muito interessante na narrativa. Com certeza. Imagino quando o livro foi lançado, o impacto que teve de leitura, porque hoje em dia é muito... a maior parte das pessoas já sabem, pelo menos um pouco do que acontece na história, mas ler pela primeira vez sem ter tanto conhecimento do desenrolar da história deve ser um impacto muito grande, né? Uma surpresa. Nossa, é isso! Porque foi um divisor ali, né? Bem bacana. Participe também do nosso bate-papo literário. Na próxima semana, o livro será Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Leia o livro e faça parte do nosso clube.